Muito bem, nesta semana o Marco Civil da Internet completou 10 anos. Vamos falar justamente sobre os avanços, desafios, com a Marina de Oliveira e Costa, advogada de Direito Digital e Proteção de Dados do escritório Opsi Blum. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Nesse período, inclusive, nós tivemos, Marina, o avanço também das redes sociais, outras questões que vieram, vazamentos de dados aí, seus reflexos. O que você pode falar de avanços e aquilo que a gente precisa ainda se preparar em relação a esse novo momento digital? Perfeito. De fato, o que a gente teve em termos de avanço foi muito de acordo com a própria tecnologia desses 10 anos para cá. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais impacto, principalmente de como as plataformas interferem no nosso dia a dia, do que a gente tinha lá em 2014. Embora a lei promulgada lá em 2014, ela seja ainda usual, obviamente, porque ela foi basilar em termos de estabelecer princípios do uso da internet. Então, de jeito nenhum, ela estaria como obsoleta, mas, obviamente, existem pontos a serem discutidos em termos até de regulação, de acordo com os avanços que tivemos na sociedade e na tecnologia no geral, de lá para cá. Agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade. Pois é, a impressão que eu tenho, doutora, é que a lei ficou velha, né? Porque o processo é tão rápido na área tecnológica que está precisando de uma nova regulamentação, agora mais focada nas plataformas digitais. O grande debate é até onde ir, como regulamentar. O básico que eu vejo nos debates aqui é a obrigatoriedade de identificação dos usuários. Isso é o básico, um CPF para cada conta ou o CPF ao lado de cada um, ou seja, liberdade de expressão, mas com responsabilização. A senhora prevê aí uma possibilidade, uma média de regulamentação ou se é preciso a regulamentação? Perfeito. Quanto a esse tema sobre identificação dos usuários na internet, a lei, ela hoje supre de um modo muito satisfatório, tá? Hoje, qualquer ato que nós cometemos na internet, ele gera rastros digitais e que o Marco Civil já determinou como obrigação das plataformas o armazenamento dos dados capazes de identificar um usuário e que eles devem fornecer essas informações mediante uma ordem judicial. Então, quando a gente está falando de identificação, nós já temos regras importantes no próprio Marco Civil que hoje supre de um modo, assim, em regra, que a gente vê na prática. Quanto à regulamentação em si, o que urge mais em termos de urgência é a questão da responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo que é gerado por terceiros, e hoje a gente vê isso muito na questão das próprias redes sociais. Então, hoje a lei diz, no artigo 19, que é o objeto aí de muitas discussões, seja no Senado, no Judiciário, no STF, é que ele limita a responsabilidade das plataformas de modo que elas só poderão responder por algo mediante depois de descumprirem uma ordem judicial. Então, a discussão é até que ponto as plataformas devem usar isso como uma carta aí, um trunfo para não adotarem medidas em caso de algum ilícito evidente na plataforma, embora eles tenham a sua autorregulação nas suas regras de uso. Cada plataforma tem os seus termos de uso, mas a ideia é a regulamentação para deixar as regras do jogo mais claras e uníssonas entre todas elas. Marina, agora a pergunta do nosso comentarista Felipe Monteiro. Marina, bom dia. Bom estar contigo nessa manhã discutindo um tema tão importante que suscita muitos debates até ideológicos, né? E você havia falado no seu comentário da pergunta do José Maria sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala que as plataformas digitais não podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiro, ao menos que haja decisão judicial, né? E aí tem uma discussão no STF
em andamento que visa declarar esse artigo inconstitucional, e tem também uma discussão no Legislativo, né, que está trazendo a reforma do Código Civil, que prevê explicitamente a responsabilidade das plataformas digitais. Então, ao que tudo indica, o próprio Poder Legislativo, com a reforma do Código Civil, vai trazer para o nosso ordenamento jurídico a responsabilização das plataformas digitais por conteúdo de terceiros. Aí eu queria entender de você, né, como é que você acha que seria essa responsabilidade? Teria que comprovar a culpa, aí cairíamos de novo no judiciário, né? Ou teria que ser mais objetiva, independente de culpa, né? Queria que você explicasse para a gente qual o caminho que você acha que vai essa responsabilidade das plataformas digitais por conteúdo de terceiro. Perfeito. Temos esse tema do Código Civil, que ainda está embrionária as discussões, mas ele de fato vai impactar no artigo 19. Temos também o projeto de fake news aí no Legislativo, então são algumas discussões realmente que trazem o tema do artigo 19. Eu acredito que a responsabilidade, querendo ou não, objetiva, ela é um pouco delicada e extrema, porque a gente acaba deixando mais poderes nas plataformas para elas considerarem o que é ilícito ou não, e isso pode gerar uma censura e, enfim, um impacto para os direitos de democracia e dos cidadãos no geral. Então, eu acredito que a gente encontre algo dentro da responsabilidade subjetiva, mas com... Então, a partir de culpa, mas estabelecendo mais regras em termos de como se dará essa moderação do conteúdo. Quando um usuário hoje notifica e denuncia algo que entende como infringente, como violador de algum direito, a plataforma precisa ter regras transparentes de como esse conteúdo será avaliado para decidir se vai remover extrajudicialmente ou se demandará uma ordem judicial, porque, querendo ou não, pelo Marco Civil, a ideia do artigo 19 é para prevalecer a liberdade de expressão, que é um dos pilares principais da lei. Então, é para prevalecer a liberdade de expressão que foi entendido lá em 2014 pelo artigo 19 de não responsabilizar as plataformas. Mas hoje temos tanta atuação e impacto no nosso dia a dia, como os algoritmos que nos oferecem a todo momento conteúdos. Então, enfim, há questões de deepfakes, de desinformação. Então, de fato, agora merece uma regulação, mas acredito que para detalhar melhor como que a plataforma deve agir quando noticiada em termos de um conteúdo infringente para o direito de alguém. 10 anos do Marco Civil da Internet, conversamos com a advogada Marina de Oliveira e Costa. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Obrigada.